Então, como é de praxe, gostaria de agradecer a presença de todos vocês no nosso evento hoje. Esse evento foi feito com muito carinho. Agradecer os nossos associados, agradecer aos nossos convidados, agradecer ao Marcos Brafman, né, o vice-presidente da Seminas, a Alessandra Alckmin, também vice-presidente, né, Alessandra? Também vice-presidente, o Epifânio, todo mundo faz parte aí do alto escalão da Seminas, que faz com que a Seminas prospere e seja cada vez maior dentro do nosso cenário. Queria que você falasse algumas palavras, Marcos, para a gente abrir esse evento. Muito bem, então boa noite a todas e todos. Parabenizo o Marco Túlio Campolina, que é o novo presidente da Seminas Jovem, né? Esse é o primeiro evento, né, Marco Túlio? É o primeiro evento, sim. Muito bom, então, é isso mesmo, porque a Seminas esse ano completou 120 anos de existência. E eu tenho comigo que ela completou e está há 120 anos. Deixa eu cumprimentar aqui o ex-presidente Bernardo Almeida, que acabou de entrar. Bernardo, parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado, Brafman. E claro que eu só cheguei lá, só consegui realizar esse trabalho com a diretoria brilhante, né, que Marco Túlio foi protagonista nesse processo, com a parceria dos outros conselhos. Vejo a Alessandra Alckmin aqui também. Saudade, Bernardo, querido. Pois é, em breve, em breve. E, claro, com o aval do doutor Aguinaldo e o trabalho incansável seu, né, Marcos Brafman? Então, toda a gratificação que eu recebo, eu sempre faço questão de compartilhar com aqueles que foram também responsáveis. Então, esse mérito é de todos nós. Então, é isso mesmo, Bernardo. E eu estava dizendo que a Seminas completa esse ano 120 anos, né? Então, eu tenho absoluta certeza de que o que fez e faz com que a Seminas tenha essa longevidade é a renovação. Então, a renovação das pessoas, dos diretores, dos presidentes. E há cerca de 30 anos atrás foi criada a Seminas Jovem. Ô, Marcos, uma pequena interrupção, desculpa aqui. Tem alguém aqui que está querendo entrar nessa turma de jovens. Espera aí, um minutinho só. Tá vendo? É por isso que a Seminas tem longevidade. Boa noite para vocês. Boa reunião. Boa reunião. Ô, Léo, bem-vindo, Léo. Você já fez inscrição na Seminas Jovem, Léo? Vai fazer, vai fazer. Então tá bom. Então, vocês veem que há cerca de 30 anos atrás foi criada a Seminas Jovem e, inclusive, um dos nossos ex-presidentes, né, o Eduardo Bernes, ele foi também presidente da Seminas Jovem. Então, esse trabalho de renovação é importantíssimo, né? E, além disso, nós temos a Seminas Jovem, o Conselho de Jovens é um dos 18 conselhos empresariais que nós temos, né? Eu estou vendo aqui o Guilherme também, que é presidente do Conselho de Economia, o jovem Guilherme, está aqui com a gente. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E aí eu quero só fazer um pedido, renovar um pedido, Marco Túlio, que como nós temos os 17 conselhos empresariais, que é muito importante, e os membros do Conselho Jovem também participem dos outros conselhos, né? Então, vai ser sempre uma necessidade, né, que os conselhos têm de estar respirando, inspirando novidades, inovação, né, novas ideias. Então, eu faço esse convite a todos e todas que participem dos demais conselhos. Agradeço o convite, Marco Túlio. Parabéns pelo evento, parabéns por assumir a presidência da Seminas. Muito sucesso e que tenhamos um ótimo evento hoje à noite. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos. E eu reforço realmente esse convite que o Marcos fez. Todo o evento nós divulgamos nas nossas redes, os nossos associados, para estar compartilhando. Eu mesmo faço parte do grupo de seguros, né? O Gustavão, o Copoli faz parte do grupo de direito do Conselho da Seminas. Então é muito importante. Tem o Conselho da Mulher, que é extremamente atuante, que a Alessandra conduz brilhantemente. Então, fica aí o convite, os nossos associados do Conselho Jovem também fazer parte desses outros conselhos, porque só agrega uma troca de experiência fantástica.
Então, dando sequência aqui nos nossos agradecimentos, agradecer a Fabiana Regui, ao Fernando, que é seu sócio lá no Dibia, que poderam compartilhar conosco, né, a panhoca, que é uma delícia, eu já tinha comido antes, sou suspeito para falar, a cerveja, eu tenho certeza que vai ser um evento brilhante. Também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que contribuíram incrivelmente para a divulgação desse evento, que é a Oro, até aqui na figura do Anderson, que já está conectado aí, e também a Partners, nosso grande parceiro, Dino Bastos, que já foi nosso presidente do Conselho Jovem. Também queria ainda não conectou aqui, mas para ratificar a transição que nós fizemos dentro da diretoria do Conselho Jovem, assim que eu assumi a presidência, a Tayla assumiu como diretora de relacionamento, o André como diretor de relacionamento externo e a Bruna como diretora financeira. Eles ainda não conectaram aqui, então depois a gente pede para eles falar. Também gostaria de falar um pouquinho das novas iniciativas que nós estamos tendo dentro do Conselho Jovem. A pandemia trouxe muita dificuldade, nos exigiu muitas mudanças e nós encontramos, até o meu vice-presidente, o Guilherme, está aí com a Keila, que também é nossa associada, sugeriu a gente contratar uma consultoria para tentar expandir os nossos horizontes. E nós contratamos o Vinícius da Moai. E esse evento, inclusive, surgiu da ideia do Vinícius, assim como também o evento anterior que nós fizemos, o Conecta, com uma rodada de negócios, um indicando o outro também o seu próprio negócio. Então, isso mostra que nós, do Conselho Jovem, estamos movimentando cada dia mais para tentar trazer mais resultado, para estar alinhado com os objetivos dos nossos associados, nossos conselheiros, e ratificar que contem conosco, né? Também gostaria de dizer que o nosso próximo evento vai ser fantástico também. Vai ser no dia 9/2, às 19 horas, com a Marília, da Organização Sincera. A Marília faz um trabalho brilhante. Todo mundo tem problema com rotina, organização de tempo, dificuldade de relacionar. Hoje a nossa vida é muito corrida, né? Você tem um relógio que te chama, o seu celular te chama, o seu computador, então é tudo ao mesmo tempo. Então você tem que conseguir reorganizar isso. E a Marília vai fazer para a gente um workshop no dia 9/2, então para os nossos associados é gratuito esse workshop. Então já coloquem aí na agenda que vai ser muito legal. Então vamos dar sequência aqui. Fabiano, o palco é seu. Vou buscar a minha cerveja. Isso. Ok? Fique em casa. Obrigada. A minha já está aqui. Vamos embora. Todo mundo. Eu só esqueci também de dar as boas-vindas para a Fabiana quando eu falei. Muito boas-vindas, viu, Fabiana? Em nome da ACEMINAS, da diretoria executiva, é um prazer tê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço pelo Marco Túlio ter lembrado dos nossos produtos. Eu agora eu sou jornalista, né, por formação, e sou beer sommelier há 10 anos. Eu fiz parte da primeira turma de sommelier de cervejas do Brasil, numa turma que veio da Alemanha, né? Uma escola que veio da Alemanha, a Demens, para formar sommeliers de cerveja. Eles que criaram essa profissão, que sommelier normalmente é associado ao vinho, né? E eles criaram esse ofício, né, do sommelier de cerveja, que ainda não é reconhecido como profissão, mas a gente trabalha bastante aí. Então, eu sou jornalista, sommelier de cerveja, agora estou me aventurando a ser dona de um empreendimento junto com o Fernando, colega aí do Marco Túlio, e a gente está com essa lojinha lá no Mercado Novo, que faz produtos à base de cerveja, mas a gente não vende cerveja, a gente vende tudo feito com insumos da cerveja, mas não vende a própria cerveja, porque, como diz o nome da loja, de birra, a gente gosta de fazer um pouquinho de birra mesmo, né? E por que o nome? Porque birra é cerveja em italiano, e eu não sei se vocês sabem, mas a cerveja veio para Belo Horizonte, ou chegou a Belo Horizonte, justamente quando a cidade foi fundada. A cidade de Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né? Como vocês sabem, não foi uma cidade que surgiu naturalmente. E quem trouxe a cerveja para Belo Horizonte, ao contrário de outras cidades e outros locais do Brasil que receberam a presença de alemães, caso de Juiz de Fora, por exemplo, né, que os alemães trouxeram cerveja para Juiz de Fora, e provavelmente foi assim que ela foi introduzida aqui em Minas Gerais, mas o nosso caso, em Belo Horizonte, ela surgiu justamente quando a cidade foi fundada pelas mãos de um italiano.
E eu não sei se vocês sabem que ali no Shopping Oi, que hoje é aquele shopping popular super decadente, foi a primeira fábrica de cerveja, né? A gente teve a fábrica de cerveja Antártica ali em Belo Horizonte durante muitos anos. Então, ali ainda há instalações de uma cervejaria. Eu tenho muita vontade de esmiuçar aquele espaço para saber aonde que estão, porque eu já li que a Sala das Caldeiras, onde se faz a cerveja, ainda existe ali naquele espaço, provavelmente sem as panelas, sem os equipamentos, mas a sala onde era feita a cerveja existe lá ainda preservada. Então, por isso, a minha loja chama de Birra, e aí a gente já começa um pouquinho falando da história da cerveja em Belo Horizonte. Hoje, nós não somos um polo, a cidade de Belo Horizonte não é um polo cervejeiro de Minas Gerais, mas a grande Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, sim, é um polo nacional de produção de cerveja, muito puxado por Nova Lima. E o que acontece? Por que hoje tantas cervejarias estão instaladas em Nova Lima e não em Belo Horizonte? Por causa do nosso plano diretor, que não permitia, até 2 anos atrás, que se instalasse qualquer produção industrial dentro da cidade, né, nos arredores da cidade. E então, por isso, muitas cervejarias que existiam aqui, e aqui eu tenho que abrir o parêntese para falar da Krug Beer, que foi a primeira cervejaria artesanal que a gente teve em Minas Gerais, né, nesse novo movimento de cervejas. Ela era no Belvedere e depois ela teve que se transferir para Nova Lima justamente porque ela estava numa área em que não era permitido ter uma indústria. E mesmo que a cervejaria seja pequena, seja uma micro cervejaria, uma nano cervejaria, ela é considerada uma atividade industrial. Então, até 2 anos atrás, não podia acontecer isso em Belo Horizonte, a produção de cerveja, e isso mudou com a lei que trouxe a possibilidade da existência de brewpubs. E o que são os brewpubs? São os bares que fazem a sua própria cerveja. Então, hoje a gente já tem alguns bares dentro da cidade de Belo Horizonte com a fábrica instalada junto, né? A gente tem aqui o Albanos, a gente tem lá no Boa Vista Pedrosa, a gente tem na Pampulha a cervejaria Pampulha, temos também a Évora, que fica na região da Pampulha. Então, já existem algumas cervejarias que estão dentro de bares aqui em Belo Horizonte. Eu não preparei um PowerPoint, porque eu acho muito chato, acho que a gente está aqui mais para bater papo, e eu acho que a cerveja traz muitas dúvidas. Eu tenho reparado que as pessoas me perguntam coisas, às vezes elas têm até vergonha de perguntar, e eu não acho que tem que ter, porque ninguém é obrigado a saber, né? A gente tem essa cultura cervejeira, ela é muito nova se a gente pensar no Brasil. Então, ninguém é obrigado a saber tudo sobre cerveja, ninguém é obrigado a saber o que é malte, ninguém é obrigado a saber o que é lúpulo. E eu tenho o maior prazer de explicar e tirar esses mitos e fazer com que as pessoas tirem essas dúvidas. Então, eu gostaria que vocês, se tiverem algumas dúvidas, coisas que vocês sempre quiseram saber sobre a cerveja e não tiveram a quem perguntar, façam isso, porque eu estou aqui disponível para fazer isso com vocês. Uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm dúvida, e que era uma dúvida também quando eu não conhecia a cerveja, o que é malte? Vocês sabem o que é? Todo mundo aqui tem noção do que seja, porque a gente vê todo mundo falando, puro malte é melhor, mas a pessoa não sabe nem o que é o malte. E eu também não sabia, gente. Então, eu não vejo o menor problema em perguntar o que é. Todo mundo aqui sabe o que é esse insumo que faz a cerveja? Mais ou menos, né? Então, a primeira coisa, o que eu pensava quando eu escutava, essa cerveja é feita de malte, é que o malte era a planta. Eu acreditava que existia uma planta chamada malte de cevada. Pode ser uma ignorância, e era mesmo, era fruto de ignorância, mas eu não acho que seja burrice. Muita gente pensa isso. Então, é importante que a gente diga que esse insumo, que é o insumo base, né, que vai se transformar em cerveja, que é o malte, ele é o grão que passa por um processo, o processo de malteação. Então, a cevada ou o centeio, que é um dos grãos da cerveja que vocês estão tomando aí hoje, a cerveja High Lager, ela é feita com centeio, malte de cevada e malte de centeio.
Isso é muito comum na Europa, no norte da Europa, porque lá é um grão muito abundante, o centeio. Então, é comum que se faça cerveja com ele. Então, o malte é o resultado de um processo por qual a planta passa. E por que essa planta precisa passar por esse processo para se transformar em malte? Por que eu não posso colocar a cevada direto na cerveja? Ou por que eu não posso colocar direto o trigo ou direto o centeio? Porque os grãos são muito duros. E o que a gente precisa para ser feito, para que se faça cerveja, é o que está dentro do grão. É o amido, é o açúcar que está dentro do grão. E para que esse grão libere este amido, né, na água, quando vai se fazer a preparação para se fazer a cerveja, esse grão ele tem que estar semi-aberto. E como ele é muito duro, ele não se abriria naturalmente. Então, o que se faz? Passa-se o grão por esse processo, que é o de malteação, que nada mais é que deixar o grão germinar. Sabe aquela experiência que a gente fazia com o feijãozinho, quando a gente punha o feijão dentro do algodão e que começavam a nascer radículas por eles? É exatamente isso que acontece com o grão. Esse grão vai ser umidificado, vai ser colocado em água e depois ele vai ser retirado da água até que ele vá se abrindo para que as raízes que vêm de dentro comecem a brotar. Então, essas pequenas radículas abrem a casca do grão. Como eu preciso do grão aberto, e é só isso que eu preciso, eu não quero uma nova planta. Se eu deixar o grão, aquela raiz crescer, ele vai virar uma nova planta. Eu não preciso de uma nova planta, eu preciso só do grão aberto para que eu extraia o açúcar de dentro. Então, assim que essas radículas começam a sair, rompem a casca do grão, esse grão é seco. Ele é imediatamente seco para que se paralise o processo de germinação. Então, o malte é isso, é o grão germinado, se paralisou a germinação e deixou a casca do grão aberta. E aí, a partir disso, o que se faz com esse grão malteado? Ele vai ser colocado em água para fazer um mingau, uma espécie de mingau, mas ele vai ser levemente moído, ele não pode virar um pó, mas ele tem que ser moído para que se quebre a casca e o amido seja totalmente exposto. E eu preciso das cascas também no processo, porque elas vão me servir como uma filtração natural para que a gente faça a cerveja sem sólidos, né? Sem partes sólidas. Então, esse grão que foi malteado, depois ele foi seco e muitas vezes ele passa por torrefação. Então, o que faz a diferença das cervejas serem loiras, ruivas, morenas ou negras é que o grão é torrado. E dentro da gradação de torra do grão de malte, do malte em si, é que se consegue a diferença de sabor e a diferença de cor na cerveja. Então, uma cerveja preta é tão cerveja puro malte quanto uma cerveja loira. O que diferiu aí é o grau de torrefação do grão com o qual ela foi feita. Então, põe-se esse grão já moído, né, com as cascas na água, e ali é colocado numa espécie de cozimento a uma temperatura específica para que se formem vários processos químicos vão acontecendo para que se liberem enzimas, que são as enzimas que vão ajudar na transformação, na alimentação da levedura lá no final do processo de produção da cerveja. Então, se colocou quando se coloca esses grãos na água, a gente está chamando isso de mostura. Estamos fazendo o mosto. E é o mosto, esse caldo doce, que fica doce porque o açúcar do grão foi liberado, que vai se transformar em cerveja lá na frente a partir da fermentação. Depois que todos esses processos químicos aconteceram, né, dentro dessa rampa de cozimento em que é feita a mostura, esse caldo ele é peneirado, né? Ele passa por um funil, uma espécie de peneira, e junto com as cascas do próprio grão, ele é coado, né? Ele é filtrado para que ele passe para a panela de fervura. E aí esse caldo vai ficar fervendo por muito tempo, por mais... aí depende muito da receita, mas são mais de 2, 3, 4 horas na fervura para que você... para que qualquer tipo de bactéria
outro elemento que não seja são, né? Que não deixa a cerveja ficar sã, ele é eliminado nessa fervura. Depois dessa fervura, no final dessa fervura é colocado o lúpulo. E o que é o lúpulo? É uma planta que parece uma pequena alcachofra. Essa planta, ela tem óleos essenciais dentro dela e esses óleos essenciais são o que vão dar amargor à cerveja, mas o motivo do lúpulo ser colocado não é para dar amargor. Esse é o efeito colateral que todo mundo espera, né, e gosta, mas na verdade o lúpulo é um conservante. Então, ele é colocado na cerveja para que a cerveja seja conservada naturalmente por um elemento natural que é essa planta chamada lúpulo. Então, ela é colocada no final da fervura por o tempo que o mestre cervejeiro calcular para que esse lúpulo isomerize, libere todos esses óleos que são importantíssimos para que aconteça para que a cerveja seja conservada, né? A conservação da cerveja. E depois que acabou essa fervura, esse caldo é resfriado imediatamente. Ele passa por uma serpentina que vai esfriar e vai jogar isso lá no fermentador. Aqui, então, muitas pessoas acompanharam e acompanham até hoje a história da Baker e não entendem exatamente em que parte do processo teria acontecido o acidente que contaminou, né, a cerveja da Baker e fez com que tantas pessoas morressem. Então, o que acontece? Quando esse caldo quente ele é resfriado imediatamente, ele passa por uma serpentina, onde há uma troca de calor. E nessa passagem por essa serpentina, para que da panela de fervura a cerveja ou o caldo vá parar no tanque de fermentação, essa serpentina ela precisa ser resfriada, porque se há uma troca, entra um líquido quente, tem que ter algo gelado passando por ela, por fora, para que resfrie imediatamente isso. Então, foi justamente aí, nessa troca de calor, que houve o problema, né? Porque eles estavam usando um líquido congelante, um líquido resfriante, que não era próprio para consumo. Normalmente, nas cervejarias artesanais, o que se usa é o álcool mesmo, que a gente põe até álcool de abastecer carro. Por quê? Porque ele é mais barato, ele não tem risco, né? Ele pode ser ingerido sem risco à saúde, o etanol, no caso. E ele é muito mais barato. Mas eles usavam por quê? Por ser uma grande quantidade de cerveja e porque esse líquido resfria muito mais rapidamente. Então, para ganhar tempo no processo de produção, uma vez que eles produziam muitas levas de cerveja todos os dias, né, para abastecer o mercado, houve esse vazamento. Negligência. Então, foi uma negligência deles terem usado um líquido que não poderia ser utilizado para consumo. Existem outros etilenos glicóis, né, eles usaram o monoetileno ou dietileno glicol, mas existe o propileno glicol, que é um produto comestível, mas eles utilizaram aquele que não era comestível. E foi justamente aí nesse processo do resfriamento, para chegar no fermentador, que tudo aconteceu. Aí, então, voltando ao processo, ele cai no fermentador e aí vai ser colocada, inoculada a levedura. E a gente tem cepas diferentes de leveduras. E são essas cepas diferentes de leveduras que vão definir se uma cerveja é ale, de alta fermentação, ou lager, de baixa fermentação. Ah, Fabiana, qual que é a diferença de lager para pilsen? Então, aqui a gente já sabe que lager é um grupo de fermentação, tá? As cervejas lager, elas são fermentadas por uma cepa de levedura chamada Saccharomyces pastorianus e numa temperatura mais baixa, que vai de 6 a 15 graus. Então, é diferente. O processo de fazer a cerveja é exatamente o mesmo. A cerveja vai cair no tanque de fermentação da mesma forma e o que vai definir se ela é ale ou lager é exatamente isso. O tipo de levedura ou a cepa de levedura que vai ali dentro do fermentador e a temperatura em que vai ser fermentada. E aí, então, acontecem, além
A fermentação é o quê? É a levedura se alimentar de todo o açúcar que está ali dentro daquele caldo, que foi, né, fervido e que foi, esse açúcar veio do grão. Então, a levedura se alimenta deste açúcar e transforma esse açúcar em álcool e gás. No caso das cervejas lager, que são as cervejas de baixa fermentação, justamente porque a fermentação é baixa, as leveduras elas trabalham mais lentamente, elas trabalham mais descansadamente, elas não ficam num trabalho frenético, porque elas não estão numa temperatura que as incomoda. Então, é um tipo de cerveja, né? As lagers, que demora mais para ser fermentada por esse motivo. E como elas não têm um trabalho tão frenético, como vai acontecer no caso da ale, elas não liberam outros elementos que não o álcool e gás carbônico a partir do açúcar. Já as cervejas ale, elas vão ser fermentadas pela cepa de leveduras, que é a mesma levedura que faz pão, que é a Saccharomyces cerevisiae. E essa cepa de levedura, ela trabalha em temperaturas bem mais altas do que as Saccharomyces pastorianus, que elas vão de 15, 16 a 25, 27 graus. Neste momento, as leveduras que são dessa cepa, quando elas estão fermentando a cerveja no tanque, elas sobem, elas ficam boiando acima do líquido. E também por isso as cervejas são chamadas de alta fermentação, pela alta temperatura em que há a fermentação e pelo comportamento das leveduras, de ficar por cima do líquido, fermentando a cerveja. E aí, quando elas estão fermentando, o que eu falei, a outra é mais preguiçosa. Como ela está numa temperatura mais baixa, ela não trabalha tão vigorosamente. Já as leveduras ale, elas trabalham tão vigorosamente que elas começam a liberar, além de álcool e gás carbônico, elas liberam dois elementos que são muito importantes, que são os ésteres, que são aqueles aromas de frutas que a gente percebe muito em cervejas. Quem já tomou cerveja de trigo vai entender, são aromas de banana, de abacaxi maduro, de maçã vermelha. Então, isso é o que a gente chama de ésteres, que são os frutados que a levedura provoca. E ela também libera os fenóis, né? E os fenóis são aqueles aromas que nos lembram especiarias, especificamente a especiaria cravo é o que a gente mais associa. Então, nas cervejas de trigo, a gente percebe os dois, né? A gente tem muito cheiro de cravo e tem muito cheiro de banana, e elas são cervejas que não têm esses elementos, elas não têm fruta, elas não têm especiaria. Elas são fruto, né? A cerveja ela é desse jeito, ela tem essas características por causa da levedura, que provoca isso durante a fermentação. Então, Fabiana, eu posso fazer uma pergunta? Lógico, por favor. Sobre o processo. Durante muito tempo aqui no mercado, o pessoal fala cerveja que se toma hoje é cerveja de milho, da qualidade bem inferior, e eu estou vendo você explicando o malte, da levedura, né? Como funciona aí o processo, aproveitando que você está falando sobre esse tema, dessas cervejas aí, vamos dizer assim, com custo mais baixo, como que funciona isso? Então, as cervejas de milho, as cervejas que têm milho, da forma como a gente conhece hoje, né, para baratear custo, porque existem cervejas centenárias que usam açúcar do milho, mas a gente não está falando isso, a gente está falando de usar milho mesmo no lugar do grão. Isso é um efeito da industrialização, não começou aqui, tá? E as cervejas do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, não existia insumo. Então, muitas cervejas começaram a ser feitas, sim, a partir do milho, né? Nos Estados Unidos, na própria Inglaterra, porque não tinha como fazer cerveja. Então, o milho ele entrou aí para substituir o grão. O que se faz hoje e o que se discute é que o que é utilizado nas cervejas das cervejas de massa, né? As cervejas mainstream, como a gente fala,
é que são utilizados subprodutos do milho, grits de milho, que é aquela querela, né? Ou que se dá para passarinho comer. Então, isso não tem qualidade. São milho, isso é o refúgio do milho utilizado na indústria para render, porque aí realmente você consegue fazer uma cerveja muito mais barata. E aí a gente tem que pensar, é ruim? Mas foi o que permitiu que a cerveja chegasse ao mundo todo num preço muito baixo. Ao mesmo tempo, é o que faz com que a cerveja seja muitas vezes identificada como uma bebida barata, uma bebida menos nobre. E ela não é. Mas é o que permite. E outra coisa que o milho faz é que ele tira totalmente aroma e sabor da cerveja. O milho, ele não é malteável, né? O que entra ali, você não pode fazer ela toda de milho, você precisa ter alguma coisa que provoque a malteação. Então, o milho, ele entra quase 50%, porque a legislação também não permite que seja mais do que 50% de milho. Parece que são 40% que a legislação permite, e eles tentam passar há anos que seja mais milho do que malte, mas a legislação brasileira de nenhum país permite. Então, é feito meio a meio, digamos assim. Só que você consegue render essa cerveja muito mais. O milho tem uma rentabilidade maior, ele custa muito menos e ele deixa a cerveja neutra. Então, você toma a cerveja, não sente gosto de nada, não sente cheiro de nada, mas também ela não te incomoda. Por quê? Né? É uma cerveja que não vai te trazer nenhuma experiência de aroma, de sabor. Por isso que é a cerveja extremamente gelada. Porque quando você toma algo extremamente gelado, você perde a sensibilidade, né? O seu paladar, ele fica meio amortecido. E aí você já não consegue sentir tantos sabores. Como a cerveja não tem sabor mesmo, o que ela pode te oferecer? A única coisa, refrescância. Então, bota ela abaixo de zero. Por isso que a gente fala que a cerveja puro malte, você não precisa tomá-la tão gelada, porque ela pode ser, ela tem muito mais sabor, né? Tem aquele gostinho de pão, né? Um leve gostinho de biscoitos em algumas cervejas, que você não vai sentir numa cerveja feita com milho. Mas é isso. Existe isso sim. É o grande contraponto entre cervejas artesanais e cervejas industriais, né? Porque as cervejas artesanais não utilizam desse artifício do milho. Agora, como eu disse, a utilização do açúcar do milho, que é caríssimo, chama-se high maltose, é uma prática comum lá na Bélgica de 300 anos atrás. Porque quando você coloca açúcar de milho dentro da cerveja, você consegue deixar a cerveja menos encorpada. E muitas vezes uma cerveja do jeito que eles fazem, com muitos maltes e muito alcoólica, ela ficaria extremamente pesada. E não é a intenção de ninguém tomar uma cerveja muito pesada, muito densa. Então, o açúcar do milho ajuda a retirar. Mas esse açúcar do milho, ele é um produto nobre, caríssimo, não é utilizado pela grande indústria. Quando a gente está falando de cerveja de milho, a gente está falando das grits de milho e dos refugos de milho, tá? Mais alguma dúvida? Na verdade, eu tenho. Oba! Adoro! É o seguinte, Fabiana, até antes mesmo de você começar a responder a pergunta do Marco Túlio, eu já estava pensando nisso, porque existe, né, acho que com o surgimento dessa nova onda de apreciação de cervejas artesanais, né, de cerveja de uma qualidade superior, e não só a cerveja como um entretenimento ali, criou-se muito difunde-se muito essa fala de que o puro malte é no puro malte onde reside o verdadeiro valor da cerveja. E aí eu queria dizer assim, eu tenho até um pouco envergonhado, eu vou dizer isso. Eu gosto muito, por exemplo, da Bud, para tomar uma, como você disse aí, para refrescar, não para apreciar enquanto cerveja. E ela não é uma puro malte. Por outro lado, a gente tem marcas que anunciam ser puro malte, marcas comerciais, como a Amstel, a Eisenbach, e em termos de qualidade, assim, eu não vejo também tamanha diferença. Como que essas que se dizem puro malte conseguem uma escala comercial para
para conseguir atender o mercado, né? E mantendo esse conceito de puro malte. Pois é. É interessante isso, porque a Eisenbahn, por exemplo, hoje ela é uma marca da Heineken, né? Ela tem uma indústria por trás. E conseguem fazer em escala porque eles têm maltarias que são deles, né? Então, eles conseguem trazer os produtos muito mais baratos do que uma cervejaria pequena, que vai comprar, né, de uma maltaria única que tem no Brasil, depois que já passou por terceiros e quartas pessoas. Então, assim, ou vai importar em pequenas quantidades. Então, assim, a Eisenbahn consegue fazer isso, o Amstel consegue fazer isso, porque pertence à grande indústria. E eles têm hoje fazendas de malte, fazendas de cevada, fazendas de lúpulo, dominam isso, tanto a Heineken quanto a Ambev. Eles conseguem fazer isso porque eles dominam toda a cadeia, na verdade. Eles têm toda a cadeia na mão deles, o que os artesanais não têm. Não tem nenhuma cervejaria artesanal que tenha seu próprio, que fabrique seu próprio malte, que fabrique seu próprio, sabe, que produza seu próprio lúpulo. Não tem. Então, eles estão sujeitos a comprar isso no mercado. E fora que esses dois grandes grupos, eles praticamente compram tudo que há de malte no mercado, né? 80% do que é vendido para essas duas grandes empresas. Então, fica complicado. E aí é interessante você tocar nisso, porque assim como aconteceu lá atrás, quando começaram a utilizar a lei da pureza da Alemanha como sinônimo de qualidade da cerveja. A lei da pureza da Alemanha nada mais é do que uma lei de 1600 e sei lá quanto, né, que foi feita para impedir o uso do trigo na Alemanha. O trigo é muito caro. E as cervejas de trigo praticamente desapareceram da Alemanha e só eram feitas para os duques, né, para o ducado, no caso, e a grande população não podia tomar cerveja de trigo, porque era uma cerveja muito cara. Então, vários aspectos levaram à edição dessa lei, que é uma lei da Bavária, especificamente, né? Não é de toda a Alemanha. Então, o norte alemão não ficou sujeito a essa lei, o sul da Alemanha ficou. E o que ela previa? Que toda cerveja deveria ser feita apenas com malte de cevada, lúpulo e água. E quando a lei foi editada, não existia o conhecimento sobre levedura, porque esse conhecimento só veio lá no século XIX, com Louis Pasteur. Então, a lei, depois, ela foi reeditada para incluir a levedura, né, os 4 elementos. Então, no início, quando começou-se a fazer cerveja artesanal aqui no Brasil, muitas utilizavam ela é feita de acordo com a lei da pureza da Alemanha, para demonstrar que não estavam fazendo cerveja com nenhum outro elemento como milho. Então, também caiu por terra esse marketing. E hoje eles substituíram esse feito de acordo com a lei da pureza da Alemanha pelo puro malte. Só que existem estilos centenários de cerveja, e eu vou dar um spoiler aqui de um deles. A Witt, que é uma cerveja de trigo belga, que é centenária e maravilhosa, ela faz uso, né, de trigo não maltado. Tem cevada maltada e tem o trigo não maltado. Então, ela não pode ser considerada uma cerveja puro malte, porque se você já colocou um grão ali que não é malteado, você tira a cerveja da categoria de puro malte. E ela é uma cerveja ruim? Não, é uma maravilha de cerveja, é um estilo delicioso. O que vai definir se a cerveja é boa ou não é se a cerveja é bem feita mesmo, é a receita da cerveja, é a proporção com que foram utilizados os elementos. Então, tem muita cerveja puro malte que é ruim, que o gosto é ruim, que não ficou gostosa, que não ficou equilibrada, que não foi bem formatada. E tem cervejas, como você citou, que são com milho, mas elas são tão bem feitas que dá para você tomar e sem morrer na praia, né? Então, assim, não pode ser utilizado como sinônimo de qualidade. E hoje as pessoas fazem isso. É muito para fazer o contraponto. Aqui a cerveja artesanal, ela não utiliza produtos inferiores, né, como a grande indústria utiliza. Mas também é equivocada a forma como isso chega ao consumidor. Então, eu tenho muita resistência a falar, é puro malte?
Não me interessa se ela é puro malte, eu quero saber se a cerveja foi bem feita, se ela é gostosa, se ela me agrada. E eu acho que cerveja boa é aquela que a gente gosta de tomar. Outro dia, uma pessoa entrou no meu Instagram e me falou: quer saber, eu gosto mesmo da Skol. Feliz, meu filho, se você gosta da Skol, toma a sua Skol. Sem culpa, sem obrigação de ficar parecendo que você gosta de outra coisa que você não gosta. A gente tem que gostar daquilo que nos agrada, né? Então, a cerveja boa é aquela que a gente gosta de tomar e que agrada ao nosso paladar e que cabe no nosso bolso. Porque é uma das coisas muito difíceis a gente colocar a cerveja artesanal no mercado e é um argumento que não tem como refutar. Elas são caras. É muito caro. Você vê uma cerveja de R$6 na prateleira e olha a outra 21. Uai, mas por que uma cerveja custa 21 e a outra custa R$6? Ganha-se em escala, ganha-se, né, na compra de insumo diretamente com a maltaria. Mas, enfim, o consumidor não vai saber disso. Nós, né, que somos empreendedores, a gente sabe que o consumidor ele não vai entender o processo de impostos, não vai entender os processos de compras, de venda. Isso é a gente que sofre, é a dor da gente, né, como empresário. Não é a dor de quem consome. Então, é muito difícil você convencer uma pessoa, só cerveja artesanal, só vou tomar cerveja artesanal, mas eu não posso fazer uma festa, servir cerveja artesanal. Como é que eu vou comprar cerveja para todo mundo se cada garrafa custa 12, 14, 16? E eu tenho que concordar, nem na minha casa, se eu vou fazer uma festa regada a cerveja, talvez eu vá comprar aquela de R$4, né? Ô, Fabiana, teve gente que me mandou aqui no privado que toma glacial, tá? Eu não vou falar quem que é, não, mas... Glacial eu não consigo, não, nem local. Aí estão pegando pesado, hein? Mas só aproveitando essa oportunidade, depois eu quero te fazer uma pergunta sobre harmonização, o que combina. Eu queria muito pedir a palavra, te pedir um minuto, né? Te pedir perdão, inclusive, ao doutor José Anchieta. O doutor José Anchieta é o nosso novo presidente da Seminas, então é o primeiro evento que ele está fazendo parte do Conselho Jovem. Doutor Anchieta, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Eu espero que você esteja sempre conosco, tá? Então, para a gente dar sequência aqui, queria que você desse uma palavrinha para a gente. Muito bem. Eu agradeço ao Marco Campolino, que de fato me fez o convite no princípio da semana passada. Vejo presente aqui o Marcos Brafman, aqui eu cumprimento em nome de todos. O Marcos tem sido um exímio, um excelente coordenador de nossos conselhos que são peça fundamental na vida da nossa Asseminas. Eu agradeço o convite, não vou ocupar o tempo de vocês, mas vou desde logo, Marco Túlio Campolina, vejo também o Guilherme Leão. Eu queria de logo fazer aqui uma concitação. Na reunião, vejo também a Alessandra, que é a nossa vice-presidente também. Na verdade, eu quero fazer a concitação, e é muito grave esse momento de fechamento, ouvindo então falar de cerveja, meu Deus, aí dói mais o coração ainda, né, Fabiana Regui? Vejam bem, a Seminas hoje lançou, e todo mundo já sabe, porque já fiz circular nos grupos, quem não recebeu, por favor, Marco Túlio, faça chegar a cada um dos membros deste conselho, nós lançamos um baita projeto. O projeto tem por título, aspas, Belo Horizonte, 24 horas, fechamento, nunca mais. Não é? A Seminas, em nenhum momento, é preciso que isso fique sublinhado, concordou com o fechamento. Nas nossas reuniões com o prefeito, algumas delas o Marcos Brafman participou, nós fomos claros. Olha, você, prefeito, ganhou a eleição pelo êxito do primeiro fechamento, ganhou no primeiro turno. No fechamento no início do ano passado, no início da pandemia, o Brasil inteiro olhou para Belo Horizonte. Mas 10 meses depois, vai se fazer a mesma coisa? Quer dizer, nós não aprendemos nada? O empresariado aprendeu, as autoridades não aprenderam, não era necessário, não é, porque não caiu ainda, é provável que caia amanhã. Acabei de receber o recado, viu, Marcos? Parece que amanhã, viu, Alessandra? Guilherme, parece que amanhã, se Deus quiser, numa entrevista que o prefeito dará, confesso que acho que não deve estar presente, ele deve reduzir ou acabar com o fechamento.
Este projeto implica em reescrever Belo Horizonte no modelo de Toronto. Ah, mas lá faz frio. Faz. Mas o modelo também de várias outras capitais do mundo, Paris, Nova York. Nós precisamos de Belo Horizonte 24 horas, reescrevendo o funcionamento da cidade, e a Seminas quer, de modo escoteiro, de modo pioneiro, levar esse projeto pronto para o prefeito municipal, porque, na verdade, com o reescalonamento das atividades, com o reescalonamento dos fazeres, claro, tem que mexer em vários pontos da segurança, da locomoção, portanto, da mobilidade, do direito do trabalho, acabar com essa história de achar que se trabalha à noite e ganha mais. Não. O dia tem 24 horas. Dividido por 3, são 3 ternos de 8. Se são ternos iguais, por que o empregado noturno tem que ganhar mais? Ganhando mais, é mais caro para o empregador. Agora é hora de as autoridades olharem para quem emprega. Quem paga imposto não é o funcionário público. Quem paga imposto não é o militar, não é o sindicato e não é a igreja. Somos nós, empresários. Então, eu quero depois, Marco Túlio, que você entre em contato com o Marcos Brafman para você escalar aí quem é que vai participar do grupo de trabalho, para que a expectativa nossa é que no prazo de 30 dias, fazendo algo absolutamente diferente, sem paradigma, oferecer ao município de Belo Horizonte, e acredito, de certo modo, oferecendo ao Brasil, um novo modo de funcionar. Fechamento, nunca mais. Esta é a mensagem de hoje. Muito obrigado pelo espaço. Eu vou continuar na sala. Eu que agradeço, Zé Anchieta. É exatamente isso que você disse. Eu vou participar desse projeto representando o Conselho Jovem, então a gente já vai conversar com o Brafa a partir de amanhã. Então, desculpa, Fabiana, mas a gente tinha que dar esse recado. Eu acho que é a Seminas lutando pelos empresários. Você também é empreendedora e o doutor Anchieta só pôde participar agora. Eu acho que era fundamental. Então, fique à vontade aí para dar sequência. Bom, vamos falar das cervejas que você já tem aí. A gente trouxe 2 cervejas de uma cervejaria muito jovem, aqui de Minas. Ela também está instalada em Nova Lima, como eu disse, em Belo Horizonte, pouquíssimas, né, ainda, mas é uma cervejaria que tem o seu bar de fábrica lá dentro do Mercado Novo. Ela, inclusive, está fechada, como todas as cervejarias estão sofrendo muito com isso. Então, essa abertura que o doutor Anchieta acabou de falar nos beneficia demais, porque muitas cervejarias estão quebrando, assim como outros negócios, né? E a gente nem precisa falar isso, vocês estão muito mais por dentro do que eu em relação a isso, mas as cervejarias estão penando para fechar suas contas e algumas fazem delivery, né? Outras não têm essa possibilidade, outras estão conseguindo se colocar dentro de supermercados. Eu faço parte, né? Eu sou consultora do Supernós para a escolha de cervejas artesanais ou cervejas especiais, e eu tenho recebido muito pedido de cervejeiros, né? Que me pedem ajuda para colocar, mas também não depende de mim, eu só aprovo tecnicamente as cervejas para ser colocado lá, mas eu tenho visto a procura porque talvez seja a única forma que elas estão encontrando de se safar. Então, essa é uma cervejaria de Nova Lima, ela se chama Mills, e ela tem um bar lá no Mercado Novo chamado Odeon. E quando a gente abriu a loja lá no mercado, a gente definiu que atuaria como uma espécie de hub, trazendo tudo que a gente pudesse agregar aos nossos produtos ou às nossas vendas de companheiros lá de dentro do Mercado Novo, desse movimento, né, que se instalou lá, a gente faria. Então, como a gente não vende cerveja na loja, mas a gente está fazendo os deliveries dessas panhocas que vocês estão degustando hoje, a gente colocou as cervejas da Mills como acompanhantes das nossas panhocas. E aí, falando em harmonização, né, que você tinha me perguntado, Marco, já a partir disso. Então, cada recheio que a gente faz, eu penso, dentro das cervejas que eles têm no portfólio, eu penso qual cerveja harmonizaria melhor com aquele recheio. Todos os recheios das nossas panhocas, eles são feitos com algum insumo
com alguma cerveja, ou com um mosto, ou com um caldo de malte, ou com essência de lúpulo, enfim. Tudo que a gente pode agregar de cerveja nas nossas panhocas, a gente agrega. Então, o pão ele é feito, em vez de água, ele é umidificado com cerveja, a massa dele. E no caso de vocês, vocês pediram ragu ou queijo. As de ragu são feitas com cerveja, com essa mesma cerveja que eu enviei para fazer a harmonização com ela, que é a Red Ale. E as de queijo são feitas também com cervejas de trigo, para dar um saborzinho mais frutado. Então, a gente tem 2 recheios cervejeiros e 2 cervejas que são diferentes. Vocês pediram 2 cervejas e uma panhoca. Então, eu escolhi a High Lager, porque a Lager, né, ou a Pilsen, como vocês conhecem por aqui, ela sempre vai ser abertura para qualquer coisa. Tudo que vocês começarem, sempre quando a gente vai abrir os trabalhos de tomar uma cerveja, esse tipo de cerveja, que é a Lager, a Pilsen, ela é muito neutra, ela é muito fácil de você começar a beber, ela é muito refrescante, ela tem gostinho de pão. Vocês vão sentir um gostinho de casca de pão nessa cerveja, porque, né, ela tem o centeio, ela tem a cevada, e isso traz esse sabor. E a torrefação desse malte não é tão alta, então ela fica com o sabor dos cereais, na verdade. Então, ela é uma ótima cerveja para abrir os trabalhos, para vocês começarem a fazer a degustação das cervejas. E a cerveja Red Ale é de um estilo inglês, Irish Red Ale, um estilo irlandês, na verdade, e ela é feita com maltes que são caramelizados. Quando eu disse que a cerveja o malte passa por um processo de torrefação gradual, então ele começa sendo torrado e ele é branquinho, né? Ele é lourinho. Não tem problema, Rodrigo, não tem problema nenhum inverter a ordem. Pode começar pela Red Ale, não tem problema nenhum. Ela só é um pouco mais marcante no sabor. Ela tem um sabor mais caramelado. Mas quando a gente fala sabor caramelado, a gente não quer dizer que a cerveja é doce, porque é o que eu falei. Todo o açúcar que vem do malte, ele é consumido pela levedura. Então, a cerveja termina mais amarga, né? E, além de tudo, tem lúpulo. E o lúpulo traz amargor para a cerveja. Então, ela não vai ser uma cerveja doce, mas o sabor dela lembra cookie, lembra biscoito, lembra uma rosca mais adocicada ou pão doce, porque ela passou por esse processo de torrefação e, nessa graduação da torrefação, em algum momento, o malte passa por caramelização. O açúcar do malte, ele carameliza a casca, então ele fica de uma cor avermelhada e, além de tudo, com o sabor do caramelo. Então, como a gente fez um recheio de bacon, de linguiça, um recheio defumado, né? E fez, utilizando essa cerveja, eu trouxe o caramelado para fazer o contraponto, um certo contraste de caramelização com o salgado das linguiças, o salgado do bacon, o defumado. E para quem está com a cerveja de queijo, eu indico a outra cerveja, a cerveja High Lager, porque ela é mais neutra, porque ela tem mais gosto de pão, nada como um pão com queijo, né? É um alimento que combina perfeitamente. Então, a gente tem o sabor dos cereais que fazem essa harmonização, essa complementação aí no caso para o recheio de queijo. E ao mesmo tempo, como é um recheio que também destaca sal, o queijo é bastante salgado, é uma cerveja que vai descansar o paladar, vai tirar esse salgado, né? Vai lavar as suas papilas gustativas do sal que está presente no queijo para você fazer a próxima mordida, para que seja uma refeição completa. Você bebe a cerveja, come a panhoca e nada enjoa. Um vai complementando o outro. Você tinha uma dúvida, né, Marco? Que você queria tirar em relação à harmonização. Pois não. Na verdade, você iniciou já esse assunto, né? Você já falou das 2 cervejas que estavam juntos, tanto com a panhoca de queijo quanto a de ragu. Mas a minha dúvida era com relação a geral, assim, né? O que é, por exemplo, o vinho, você tem o vinho tinto, o vinho rosé, o vinho branco, o tipo de queijo,
ou uma carne vermelha, uma carne branca. Então, em regra geral, assim, tem isso dentro da cerveja, porque eu sou bebedor de cerveja, então, para mim, vai tudo. Mas eu queria saber se tem algo mais específico. Olha, não existem regras, porque a harmonização, ela não é uma ciência exata. Ela é completamente humana, né? A gente vai depender muito do paladar, vai depender muito do que você quer destacar na comida e o que você quer destacar na cerveja. Existem algumas bases que a gente toma para fazer as harmonizações que facilitam esse entendimento. Então, a gente fala, e são as mesmas bases com as quais você vai fazer a harmonização com outras bebidas, seja com vinho, seja com cachaça, seja com café, que são as bases de harmonização por semelhança, harmonização por contraste, harmonização por corte. Então, o que isso quer dizer? Você vai pegar elementos que sejam semelhantes na cerveja e na comida e vai fazer esse cruzamento. Ou você vai pegar elementos que sejam contrastantes, por exemplo, sal e doce, doce e ácido, né? São um oposto do outro. E você vai fazer o seu conjunto, ou o seu par, a sua composição, partindo dessas diferenças. E o corte, quando a gente diz, é quando você tem algum elemento que se sobressai demais na comida, por exemplo, gordura, carnes muito gordurosas, pimenta, comidas muito picantes, muito apimentadas, você precisa amenizar esse elemento para que você consiga comer até o final. Então, você vai trazer cervejas que produzam esse corte, que façam essa amenização daquela característica da comida que está se sobressaindo demais. Então, por exemplo, uma carne muito oleosa, uma carne muito gordurosa, uma carne de caça, uma carne de carneiro, por exemplo, ela é muito gordurosa, ou determinados cortes de porco, você vai precisar de ou uma cerveja com um teor alcoólico mais alto, porque o álcool faz esse corte de gordura, ou você vai precisar de uma cerveja extremamente amarga, porque o lúpulo ou o amargor também faz esse corte esse elemento de corte, ou você vai precisar de uma cerveja extremamente ácida, porque a acidez também corta gordura. Tanto é que a gente pinga limão, né? Quando a gente vai comer uma carne muito gordurosa, um torresmo gordo, a gente pinga limão. Por quê? Você automaticamente está fazendo uma limpeza daquela gordura. Isso você vai fazer na sua boca. Então, você vai trazer uma cerveja muito ácida, você vai limpar as suas papilas gustativas daquela gordura da carne e vai continuar comendo a carne muito mais facilmente. Então, esses são os princípios básicos. Existem vários outros princípios de complementação, de descanso de paladar, que você pode utilizar para fazer, mas basicamente você vai fazer isso. E aí você vai buscar, dentro dos estilos de cerveja, o que você tem com aqueles elementos. Então, se você quer uma cerveja mais adocicada, porque você tem algo muito salgado que você quer fazer contraste, você vai pensar logo numa cerveja que tenha muito malte, que seja uma cerveja extremamente maltada, porque a fonte de açúcar na cerveja é o malte. Então, você vai trazer essa cerveja para fazer a compensação desse sal. Ao mesmo tempo, se você quer pegar uma cerveja amarga para você colocar com uma comida muito doce, você pode pegar uma cerveja extremamente lupulada. Oi? Alguém... Você pode pegar uma extremamente lupulada. E alguns estilos de cerveja, as IPAs, por exemplo, elas têm a presença de lúpulo muito marcante. Então, isso, é sempre fazendo os casamentos a partir do que você quer destacar, o que você quer amenizar, o que você quer compensar, como você faria com o vinho, com a cachaça, com o café, enfim. É uma grande terapia fazer harmonizações, porque é como se a gente estivesse brincando de quebra-cabeça. E é muito gostoso fazer. Quando você acerta uma cerveja, que ela combina tanto com o sabor da comida, que você fala, nossa, eu não sei mais comer essa comida sem tomar essa cerveja. Aí a gente fala que é a glória, né? Fabi, eu queria falar, Marco, me permite? Fabi, eu queria te falar aqui, olha, enquanto você estava falando, obviamente, eu fui a que chegou aqui achando que já tinha que estar tudo preparado, tinha que fazer um para casa, então eu preparei tudo, cheguei com a panhola, né? Panhoca.
panhoca. E vou te falar, você está de parabéns. Deliciosa a panhoca, delicioso o molho de ragu. Assim, devorei, você está de parabéns. Assim, muito bom saber que você está com essa loja lá no Mercado Novo. Eu não estava sabendo desses produtos. E exatamente, você foi falando, eu fui percebendo como harmonizou. Eu tomei a Highlager, né? O Highlager. E perfeitamente harmonizou com o prato que eu estava comendo. Então, tá de parabéns. Que então, coisa boa, tá vendo? Que coisa boa. Adorei. E senti realmente que as coisas precisam se harmonizar. Quando harmoniza, fica diferente. E a gente percebe que a cerveja artesanal mudou muito, quebrou muito aquele paradigma daquela cerveja que você sentava, você abria estupidamente gelada e virava, e achava aquilo, nossa. Hoje a gente degusta, a gente não bebe a cerveja artesanal, né? Processo de degustar, né, de você sentir o sabor e sentir, né, a essência e tudo, faz uma diferença enorme. Então, você está de parabéns. Muito obrigada, obrigada. Falando sobre a loja, é porque a gente não conseguiu abrir a loja, na verdade, né? A gente ficou com a loja pronta, a gente estava com a loja pronta para inaugurar em abril, mas já estava na pandemia e tudo fechado. Então, agora, em outubro, a gente conseguiu abrir a loja em caráter experimental, sem inaugurar, só para a gente ver como funcionaria. Mas foram poucas semanas também que a gente conseguiu manter aberta, né? Logo depois fechou, agora em dezembro. Então, a gente não inaugurou a loja, na verdade. A gente está fazendo os deliveries sem ter aberto a loja oficialmente. É uma pena. Mas assim quero receber a visita de vocês lá. Lógico. E você está num espaço que virou um espaço conceito em Belo Horizonte, né? Sim. Ressignificação, né? O que acontece na Europa, em outros países, que é essa de ressignificar, reocupar esses armazéns, antigos mercados, né? Prédios abandonados. E realmente você está num espaço muito interessante. Eu gosto muito do Mercado Novo, pelo que ele representa, né? Pelo que hoje você vê lá, que você, né? Essa coisa da indústria criativa, também da cultura, da gastronomia, do design. Então, você está num espaço muito legal. Eu acho que isso tudo tem tudo a ver. Então, parabéns. Obrigada. Para reinaugurar e eu poder te visitar. Tá ótimo. Vou ter o maior prazer em recebê-lo. Fabiana, não quero te incomodar, não. Eu sou o Luiz Henrique Coppoli. Quero te parabenizar, tá? Por essa live incrível aí. Você não deve se recordar de mim. Eu fui seu aluno de tecnologia cervejeira 2015. Eu falei, eu reconheci seu rosto, mas eu não lembrava de onde. Olha Exatamente. Só. Então, eu me desbravei, tá? No segmento e depois, ano passado, por uma tragédia, eu pus um ponto final na minha parte cervejeira. Ah, gente, que isso, que pena. Não, mas teve um ocorrido aí pra gente perdeu o sentido fazer a cerveja sem um dos sócios. Então, a gente optou por parar. Então, eu acompanhei até esse movimento, Fabiana, que foi de muitas pessoas fazendo cerveja artesanal e chegou num ponto que ela ficou inviável a nível mercadológico. Então, o custo de insumo, igual você mencionou, fica inviável. Então, a gente viu que a gente perdeu muitas cervejas artesanais aí que tinham, que surgiram, a gente se perdeu. Mas eu estou gostando muito aqui, estou degustando. Eu não sou fã de Lager nem Pilsen, para falar a verdade. Mas até em relação ao que o Marco Túlio falou, eu ia ver se você consegue, às vezes, clarear um pouquinho para o pessoal alguns exemplos de harmonização com algumas cervejas, às vezes, mais características, mais comuns, talvez para o pessoal, às vezes, falar assim, olha, vou experimentar agora no final de semana que está chegando, então vamos supor, com uma Pilsen, uma Lager, o que seria mais legal? O que uma Weizenbier, talvez, o que seria legal de experimentar? Uma Pale Ale, às vezes até uma cerveja mais encorpada, né, para os mais corajosos ou que degustam mais também. Eu acho que o pessoal ia querer ouvir um pouquinho da sua opinião disso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, então, exemplos de comidas que normalmente as pessoas já fazem uso, né, e indicar algum estilo de cerveja que fica mais fácil. Por exemplo,
Comida japonesa, eu adoro comida japonesa e é uma facilidade, né? A gente pede no delivery facilmente comida japonesa. Então, esse é o tipo de comida que fica muito interessante com cervejas de baixo teor alcoólico e que tenham elementos refrescantes, né? Lúpulos cítricos ou gengibre em alguns momentos. Então, eu acho muito interessante colocar na harmonização com comida japonesa as Session IPAs, que são uma categoria de cerveja muito recente. Elas refletem, né, ou elas repetem algumas características das cervejas IPA, que são os sabores de lúpulo, né, o amargor do lúpulo, só que ela tem um teor alcoólico muito baixo. Categoria de cerveja session é sempre abaixo dos 4%, né, não chega a 5% de álcool, e ela tem o corpo muito levinho. Então, são cervejas muito refrescantes. Normalmente, elas utilizam lúpulos americanos ou lúpulos do Novo Mundo, que trazem aromas de laranja, de limão, de frutas cítricas, que ficam muito interessantes com as comidas japonesas, pela leveza, pela forma com que elas se abraçam, né? Outra comida que fica bem interessante com esse tipo de cerveja saladas, né? Se você vai colocar saladas de folhas verdes com alguma lasca de queijo parmesão, por exemplo, uma fruta, né? Uma manga, fica também bem interessante com esse tipo de cerveja, porque você acompanha o padrão de sabor, né? E você não ultrapassa o patamar de álcool. No caso, o álcool não vai se sobressair ao peso daquela comida, que é muito leve. Falando então de uma comida pesada, uma feijoada, por exemplo. Feijoada é o clássico dos clássicos e eu acho que a gente confunde muito, né? Se a gente fosse colocar por peso, a gente teria que colocar uma cerveja extremamente alcoólica para fazer o par com a feijoada. E é justamente o contrário. Aí a gente vai utilizar as cervejas lager. Por quê? Porque elas lavam e elas descansam o paladar. Existe um princípio de harmonização que é chamado de descanso do paladar, o rest, que é justamente você dar oportunidade do seu paladar se refazer, ou das suas papilas gustativas se refazerem do peso daquela comida. A feijoada, ela é uma comida que tem muitos elementos ali dentro, né? Tem linguiças, carnes, o próprio feijão, muito sabor, muitos sabores brigando ali dentro daquela comida. E eles se abraçam de uma certa forma, mas se eu trouxer mais sabor a partir de uma cerveja, eu estou acrescentando um elemento a um prato que já é extremamente pesado. Então, se a gente usa uma cerveja lager, essa High Lager aí, por exemplo, que é tão levinha, que é tão fácil de tomar, você vai fazer esse contraponto. Então, os seus papilas gustativas descansam e você continua comendo a feijoada. Já o churrasco, que todo mundo adora, né? São as cervejas IPAs, que são cervejas amargas, que são cervejas lupuladas. Elas tendem a ficar muito interessantes com churrasco e com hambúrgueres. Por quê? Porque elas tiram a gordura do que você está comendo. Elas têm mais álcool, elas têm mais amargor, então elas conseguem fazer limpeza do paladar, conseguem fazer corte, no caso. Então, fica bem interessante. Se as pessoas gostarem, existem cervejas que são feitas com maltes defumados. E aí ela vai reproduzir exatamente o sabor da brasa, né? O sabor do carvão, o sabor do fogo que essa carne tem. Então, também são interessantes as cervejas defumadas. Só que elas não são muito comuns, elas são mais difíceis de serem encontradas no mercado. Então, mais fácil você partir para as IPAs, que são cervejas mais amargas, mais lupuladas e que vão trazer essa limpeza de paladar para acompanhar o churrasco. Queijos e vinhos, que foi o que o Marco falou. Eu faço muitas degustações de queijos com cervejas com o meu amigo Eduardo Girão, que é um jornalista gastronômico bem conhecido, e hoje ele trabalha só com queijos, né? Apresentando e conhecendo produtores de queijo. E a gente costuma fazer muitos eventos de harmonização de queijos com cerveja. E na maioria das vezes, na minha escola, a gente tem uma aula que a gente
coloca vinho, queijo e cerveja. O mesmo queijo para uma cerveja e para um vinho. E para ver o que faz a melhor harmonização. Raramente a cerveja não ganha. Raramente as pessoas não votam no sabor da cerveja. Por quê? Eu tenho muitos graus de sabores diferentes na cerveja. Eu tenho cervejas claras, como essa que vocês estão tomando, e eu tenho cervejas extremamente escuras, que trazem gosto de chocolate, que trazem gosto de café. Tudo isso porque o malte chegou nesse ponto, na sua torrefação máxima, ele chega a alcançar esses sabores. Então, eles trazem sabor de café, sabor de chocolate, só pelo tipo de malte que foi utilizado. Então, não existe nenhum queijo que a gente não consiga alcançar com cervejas diferenciadas. Porque se eu tenho cervejas ácidas, se eu tenho cervejas doces, se eu tenho cervejas amargas, eu tenho cervejas torradas, eu tenho cervejas carameladas, é muito difícil eu não alcançar os sabores que os queijos trazem. Então, hoje que a gente está, ainda bem, né? A gente está muito na onda de comer os queijos que são maturados aqui em Minas, os queijos de leite cru, os queijos de pequenos produtores, né? Eles estão sendo premiados lá fora, esses queijos. Muitas vezes eles têm casca com mofo. E tudo isso a gente consegue fazer harmonizações com cervejas. Então, as cervejas que lembram café, as stouts, as porters, que são feitas com esse tipo de malte, dificilmente elas não vão harmonizar com algum queijo, porque queijo com café, nós mineiros sabemos o quanto combina, né? Como tem a ver queijo com café. Então, um belo queijo com maturação de 1 mês, de 2 meses, um queijo canastra, um queijo do cerro que passa por uma pequena maturação, né? Antigamente a gente chamava de queijo meia cura, né? Hoje em dia mudou, né, a nomenclatura, mas esse tipo de queijo, experimenta comer esse queijo com uma cerveja dry stout, por exemplo, que é como se fosse um café gelado. Então, são inúmeras possibilidades. Eu acho que eu dei algumas sugestões de coisas que são mais comuns, mas é tudo testando também, né, Luiz? A gente tem que ir testando. Eu acho que esse aqui combinou por isso, por isso. Não tem que ter medo, né, de testar. As pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A mesma coisa que você faz quando você vai na comida aquilo, você não escolhe a comida que combina com o quê, né? É a mesma coisa. A gente vai escolher a cerveja que combina com o que a gente está comendo, né? Fabiana, muito obrigado, viu? Imagina. Pessoal, eu tenho só mais uma pergunta. Não, pois é, justamente isso que eu ia falar, que a gente está aqui com a pessoa que mais entende de cerveja do mundo, né? Eu nunca vi uma pessoa entender tanto de cerveja igual a Fabiana. Então, eu queria convidar vocês a fazer pergunta, estimular o debate, justamente até porque nosso tempo já está acabando. Então, quem tiver pergunta, fique à vontade, porque a Fabiana é fantástica. Ô Marco, primeiro, parabenizar pelo nosso primeiro grande evento aí do ano, né? A presença do Dr. Anchieta, do Marcos Braffman, da Alessandra, engrandecem também ainda mais o nosso evento. E, Fabiana, o mundo hoje, né, na questão comercial, está crescendo muito na parte fit, né? Uhum. Então, agora virou moda aí a cerveja sem glúten. Então, eu queria saber de você aí um pouco sobre isso, se isso realmente é real, é possível, né, diante desse cenário atual, sobre as questões fits, né, que está realmente aí o mercado hoje crescendo muito. Então, eu pergunto É até bom você me falar isso, porque no início do ano, lá na rádio, né, na minha coluna, eu estava falando sobre as tendências, eu falei que essa é a tendência, já vem de 2 anos para cá, mas esse ano não tem como escapar dessa tendência das cervejas que são cervejas saudáveis, se eu posso dizer assim. Se a gente pode chamar alguma bebida alcoólica de saudável. Fabiana, posso emendar uma pergunta na do Marco Túlio? Claro. Também, desculpa te interromper, mas é só para não perder o gancho. Mito ou verdade? Cerveja engorda mais que as outras bebidas? Pois é. A cerveja, ela não tem tanto açúcar, mas ela é feita de muito carboidrato. Então, se você faz uma dieta low carb, provavelmente a cerveja vai te engordar mais. Mas, no caso, o que engorda mais mesmo é o que você come junto com a cerveja. E a quantidade que a gente bebe. Porque, na verdade, ninguém toma um copo de cerveja.
Enquanto você toma uma taça de vinho lentamente, você toma uma garrafa de cerveja desesperadamente. Então, a gente toma muita cerveja, a quantidade da bebida que acaba contando, e não tanto a qualidade da bebida, né? Você toma 2 taças de vinho, tá ok. Só que a gente toma o quê? 4 garrafas de cerveja, né? Então, a proporção do que você bebe de cerveja é muito maior, então acaba engordando, né? Não tem jeito. Mas, já que houve essa pergunta do Gustavo, eu vou aqui falar das cervejas que são a tendência atual. Não só as cervejas sem glúten, mas as cervejas low carb, as cervejas sem açúcar. Por um acaso, eu estou com uma aqui do meu lado, que é essa aqui do Albanos, né? Não sei se vocês conhecem, é um lançamento deles, a Life Lager, e ela tem 0 açúcar. É uma cerveja 0 carboidrato e 0 açúcar. E aí, é uma cerveja que você tem 30 calorias num copo de cerveja. É bem menos do que você tomaria em qualquer outra bebida. Então, hoje em dia, é possível fazer isso, por quê? Porque existem enzimas que fazem com que todo o açúcar da cerveja que fica residual seja consumido no final. E aí a cerveja fica sequinha, né? Totalmente seca, totalmente sem açúcar, sem corpo, por causa disso. E é uma grande tendência. Todas as cervejarias, assim, eu tenho visto a movimentação de muitas cervejarias lançando as suas cervejas sem calorias, sem glúten e sem açúcar, em resposta ao mercado. E a sem álcool também, já pegando carona. As sem álcool também são uma realidade hoje. São muito diferentes das cervejas que existiam antigamente, porque as cervejas sem álcool, até uns 3 anos atrás, elas eram muito ruins. Isso pelo processo com que era feita essa cerveja sem álcool, que você tem maneiras de fazer com que a cerveja não tenha álcool. E a única maneira que eles conheciam até pouco tempo era interromper a fermentação, porque a fermentação é a levedura consumir o açúcar e transformar açúcar em álcool e gás carbônico. E aí você interrompe a fermentação para que a levedura não gere álcool, né? Não produza o álcool. Então eram cervejas que tinham gosto do mosto, o gosto desse caldo feito de malte era o que a gente tomava, parecia um caldo de cana muito ruim. E hoje a cerveja ela é totalmente feita, ela é feita, fermentada, maturada da mesma forma que a cerveja normal e depois ela passa por um processo de congelamento. Esse álcool vai ficar líquido, a água da cerveja vai ficar congelada e você retira todo o álcool da cerveja. É o que eles chamam de processo de dealcoolização. Então, você tem a cerveja preservada, o sabor da cerveja preservado, só que você tirou o álcool. Então, essa é uma realidade. Também é uma grande demanda de mercado, a cerveja sem álcool, no mundo todo, não é só no Brasil. E a gente vai ver cada vez mais rótulos. Agora mesmo a Stella Artois, que é uma cerveja centenária, né, da Bélgica, ela está lançando a sua cerveja sem glúten, que é bem gostosa. E eu tenho visto as cervejas, a Heineken 0.0, que é uma cerveja que se você não for avisado de que é uma Heineken sem álcool, dificilmente você vai saber que ela é sem álcool. A Vals também lançou, né, a Vals Free, que é uma cerveja sem álcool bastante lupulada, com bastante sabor. Então, é a tendência. Eu acho ótimo, porque todo mundo hoje se preocupa com isso, por questões de saúde, por questões de estética também, e por que não, né? Então, eu mesmo tenho feito bastante uso das cervejas sem açúcar, sem carboidrato, porque a pandemia pesou. Acho que pesou para todo mundo, né? Fabiana, se você já tiver falado isso, me desculpe, mas é que eu tive que dar umas saidinhas aqui, problemas aqui internos, mas qual que é a origem da cerveja? Nossa, a origem da cerveja data de 10 mil anos. A cerveja é contemporânea do vinho, ela surgiu... hoje já se sabe que foram em vários locais do planeta, mas a gente trabalha com uma linha de evolução que vem da Mesopotâmia, e a cerveja ela surge junto com a agricultura. Quando o homem entende que ele consegue domesticar grãos, né, colher e se alimentar dos grãos, e isso faz com que ele deixe de ser nômade, passe a ser coletor e se instalar em locais fixos, né?
e isso aconteceu na Mesopotâmia, aconteceu em várias partes do planeta. Ele consegue fazer a bebida através da fermentação. É óbvio que o homem não entendia o processo de fermentação. Isso foi explicado só no século XIX, né, com as descobertas sobre levedura do Louis Pasteur. Mas, até então, ele entendia que acontecia alguma coisa mágica, que quando ele colocava os grãos dentro de água para fazer uma sopa, um caldo, né, para se alimentar, um mingau, e isso deixado ali ao relento ou sujeito ao meio ambiente, entravam ali alguns elementos, né, bactérias e leveduras que estão presentes no ar, leveduras selvagens, e acabavam fermentando a cerveja. Então, o que se fala é que a cerveja não foi inventada, ela foi descoberta porque o homem percebeu que aquele caldo começava a borbulhar em determinado momento, e ele, ao provar o caldo que borbulhava, era muito mais saboroso do que o caldo anterior, né, antes de borbulhar, que na verdade era a fermentação. Então, ela é uma das primeiras bebidas conhecidas pelo homem. A primeira bebida alcoólica foi o hidromel, né? A transformação do mel e água, fermentado também, numa bebida. E eles fizeram os mesmos processos por repetição com as frutas, né? No caso o vinho, e com os grãos, que geraram a cerveja. Ô, Fabiana, seguindo essa linha aí que você falou, o Marcos perguntou, eu li alguma vez... Não sei se é verdade, né? Eu li realmente que a primeira cerveja foi na Mesopotâmia, isso eu já havia lido. Mas que foram as mulheres as primeiras a degustarem a cerveja. Isso é verdade? Isso é mito ou isso é... Não, isso é verdade. As mulheres, elas não foram as primeiras a degustar, elas foram as primeiras produtoras de cerveja. Gente! Porque era uma função da mulher alimentar a tribo, né? E então quem fazia o alimento dentro da tribo eram as mulheres. E cerveja, até quase o século XX, ela era considerada um alimento e não uma bebida alcoólica, porque eles não tinham noção do que era álcool, eles não tinham noção do processo de fermentação. Então a cerveja, ela obedecia ao mesmo processo de produção dos alimentos, do pão, dos mingaus, das sopas. E a cerveja, então, quem fazia até o período de industrialização foram as mulheres. Então, as primeiras cervejeiras da humanidade foram as mulheres. Não é mito, é verdade. Gente, eu vou dormir feliz com isso. Obrigada, viu? Vou propagar isso. Vou propagar. Pode propagar, porque isso é verdade mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal, aproveitem. A Alessandra falou aqui que literalmente uma universidade da cerveja, eu concordo plenamente, Fabiano. Posso fazer Francisco, vai lá. Tudo bem? Ei, Fabiano, beleza? Já somos conectados em rede social. Satisfação ver um tanto de gente aqui que eu estou com saudade. Marco Túlio, Alessandra, todo mundo. É o seguinte, uma pergunta que foi feita lá no início, até pelo... Não lembro quem foi, com o Luiz Henrique. Sobre essas marcas que são comerciais, mas são um pouquinho melhores, como a Heineken mesmo. Eu vou falar da Heineken, que é a líder desse mercado, né? E você já falou que ela detém algumas tecnologias. Tudo bem, ela promete água, lúpulo e nada mais. É isso mesmo? Porque a Heineken, a fronteira entre artesanal e as de milho, né, digamos assim, arroz, é a Heineken para mim. Porque a Heineken, ela deu certo no Brasil até certa feita. Eu tive um cliente que me falou que era uma aposta que ela não ia dar certo no Brasil na década passada. E ela deu. Então, ela caiu no gosto dos brasileiros por causa desse hábito cultural da cerveja muito gelada e tudo. E ela consegue trafegar nesses dois mundos. O que a Heineken tem de artesanal ou não? Eu estou falando da Heineken, mas eu estou falando da Stella, de outras tantas. Ela não tem absolutamente nada de artesanal. Ela é uma cerveja industrial. Ela não conta, mas até 1994 ela era feita com milho, sim. A partir de 94 ela mudou a sua
filosofia, a sua estratégia, e passou a fazer uma cerveja puro malte. E é verdade, as pessoas tinham muita dificuldade. O Marco Túlio, um dos colegas deles, o Guilherme Baeta, que hoje trabalha com seguros, ele foi revendedor representante da Heineken aqui em Belo Horizonte na década passada, e ele falava que era muito difícil conseguir colocar Heineken nos locais, que as pessoas não aceitavam, ele acha graça hoje, o tanto que as pessoas gostam de Heineken, quando eles conseguiram. Eu custei a acostumar, inclusive. Eu dizia até, então, ou seja, quando eu estava na faculdade, na década passada, eu tomava um pouco, falava, não dá, isso tem que ser com carne vermelha, só em churrasco que eu dava conta. E hoje então será que ela mudou? Ou é impressão minha? Não, ela mudou no sentido de passar a ser puro malte, né, a partir de 1994, e ela é uma cerveja que ela tem mais amargor. Para quem toma cervejas artesanais, você nem percebe tanto mais o amargor. Mas para quem só toma cervejas lager normal, né, as de grande indústria, independente da marca, não tem amargor nenhum, e a Heineken ela tem um determinado amargor. Então, ela conseguiu fazer essa ponte quando o brasileiro começou a tomar cervejas artesanais. Isso tem o quê? 20 anos, né? Muito pouco. A primeira cervejaria artesanal do Brasil é de 94. Então, dessas novas, né? Não estou falando de quando chegou com os alemães lá no século XIX, não estou falando isso. Mas, assim, as primeiras cervejas artesanais contemporâneas são de 1994. Então, a Heineken conseguiu fazer essa ponte do bebedor comum, da cerveja mainstream comum, para uma cerveja que tinha mais gostinho de pão, porque ela era puro malte, que tinha um amargor um pouco pronunciado, para poder fazer a entrada para cervejas que realmente têm mais amargor, que têm mais sabor de malte. Então, ela se colocou num nicho de ponte, e por isso ela muitas vezes as pessoas... Eu já vi cervejeiros artesanais falando assim, a Ambev é a nossa inimiga e a Heineken é amiga. É um ledo engano. A Heineken ela quer vender e quer tirar os pontos de venda dos artesanais. Não é isso que ela quer vender mais. E o que ela puder fazer para vender mais, ela vai fazer. Se for tirar marcas artesanais dos bares para vender as marcas dela, e hoje ela tem algumas marcas ditas artesanais, porque ela comprou, né, a Eisenbahn, a Baden-Baden, ela foi comprando marcas artesanais para rechear o portfólio dela e se introduzir nesse mundo, né? Mas ela conseguiu. Esse feito ela faz, porque as pessoas realmente... Ela é a porta de entrada para a cerveja artesanal, eu diria. Legal. Parabéns pela exposição. Eu gostei muito. Eu só discordo de uma coisa. A Heineken zero, não achei a mesma coisa, não. Não, eu achei ela muito semelhante. Muito semelhante. Impressão. Mas se você tivesse tomado às cegas, você talvez não percebesse a diferença. Talvez sim. Eu mandei porque a gente se influencia pelo que a gente vê, né? Acho que pelo sim. que a gente sabe. Pessoal, obrigado, Francisco. A gente está estourando nosso tempo. A última pergunta, alguém tem alguma coisa que quer colocar? Se ninguém aparecer e se manifestar, eu tenho mais 1 milhão de perguntas aqui. A minha primeira... Não, só mais uma, Bernardo. Eu fiz no chat uma pergunta. Você importa, Fabiana, de ficar mais 2 horas aqui com a gente? Eu até gostaria, mas não posso. Mandar mais 2 cervejas, né, Bernardo? Mais cerveja aí, Bernardo. Boa. Nesse contexto, eu vou tentar ser breve. Primeiro, rapidamente, um momento de tietagem. Fabiana Regui, eu acompanho a coluna Pão e Cerveja desde 1914 e realmente, assim, de fato, corrobora a fala da Alessandra na condição de referência no assunto, brilhante. E o seu esforço no sentido de tornar, né, curiosamente, né, tornar mais popular o consumo da cerveja artesanal, e isso daí tem que ser reconhecido também. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a minha pergunta, eu gostaria até que fosse uma resposta bem simples, porque você passou por esse contexto da harmonização que foi falado mais cedo, mas, ao mesmo tempo, você ia falando das características da cerveja, e eu admito que eu só consigo prestar atenção em uma coisa. Então, eu estava aqui degustando a cerveja, encontrando o pão, encontrando tudo que você falou.
Então, assim, em termos rasos, obviamente sem nenhum compromisso com uma precisão aqui, na fala da harmonização, se eu tenho uma cerveja mais, um aspecto mais defumado, eu tenho que buscar um alimento que vá no oposto disso, ou é num contexto de semelhança que eu consigo encontrar essa harmonização, naturalmente, assim, né, considerando o plano aí? Você que sabe. Isso é a definição de quem está fazendo a harmonização. Você pode pegar a mesma cerveja, pedir para eu fazer a harmonização e você vai fazer a harmonização e cada um vai escolher coisas totalmente diferentes. Então, eu posso ir para um campo de pegar um queijo provolone, que também é defumado, e trazer semelhança, como eu posso ir para alguma coisa que eu comeria defumado e que não foi, entendeu? Substituir isso na comida pelo sabor da cerveja, né? Uma costelinha, por exemplo, normalmente a gente faz isso, ela é defumada, eu posso trazer ela não defumada e eu coloco a cerveja defumada para nos lembrar. E posso colocar também num contexto com um doce. Qual doce é defumado? Eu não conheço nenhum, mas eu posso querer fazer alguma coisa, trazer um gosto de fumaça para aquele contexto. Então, tudo depende do que você quer construir. Não tem regra, é o que eu falei. Excelente, muito obrigado. Nada. Pessoal, então chegamos ao final do nosso evento. Queria muito agradecer a presença de todos vocês, nossos conselheiros, nossos convidados. Quem ainda não conhece a Semina Jovem, fique à vontade de chamar a Elisa, que foi quem fez o convite no WhatsApp de vocês, mandou por e-mail, para entender um pouquinho como funciona o nosso conselho, todas as nossas atividades, juntamente com as Seminas. Queria agradecer imensamente a presença do Marcos Brafman, do José Anchieta, do Guilherme, da Alessandra, presidente e, obviamente, seus respectivos vice-presidentes das Seminas por estarem prestigiando o nosso primeiro evento de 2021. E também agradecer você, Fabiana. Foi um evento muito legal. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante. Você realmente sabe demais sobre cerveja. Eu já viajei a alguns países que tem lá atrás a origem da cerveja, que você faz aqueles caminhos lá, onde fez. E assim, você tem um conhecimento absurdo, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua carreira. Se aproxime de nós, né? A Seminas é uma associação de empresários, então você e o Fernando agora nessa nova empreitada no De Birra, contem conosco, né? As portas do Conselho Jovem também, das Seminas. Da mulher, vamos. O Conselho da Mulher. Para uma segunda visita dela, ainda mais agora que ela contou que as mulheres foram as primeiras a provar cerveja. Sim. Um grande evento para fazer, viu, Fabiana? Uai, vamos fazer. Os homens podem ir nesse evento também? Eu acho que os homens têm que ir nesse evento também. Claro, gente, lógico. O Conselho da Mulher é todos juntos, nós construímos juntos, viu? Não é Clube da Luluzinha, jamais. Vai ser um prazer. E aí eu só queria fazer Vai ter uma palhinha do Bernardo também, tá vendo as guitarras ali atrás? Aí você com certeza. Ele fica só com as caras. Eu acho que aquilo ali é igual quadro, porque eu só vejo elas penduradas ali. Eu nem acho. E Fabiana, foi o melhor ragu da vida, viu? Eu não usei ele todo, propositalmente. Não, gente, toda sexta-feira a gente faz entrega. Então, quando vocês quiserem, e a gente tem outros sabores também bem interessantes, toda semana a gente lança os sabores no Instagram, debirra.armazém, e aí é só pedir, que a gente entrega na sexta-feira. Toda sexta-feira a gente faz as entregas. Oba. Legal. E só aproveitando para agradecer novamente os nossos patrocinadores, a Oro, na figura do Anderson, que está mastigando lá, então nem tá... O Dino Basta, a Partners na figura do Dino, a Marília, igual como falei com vocês, dia 9 de fevereiro, o evento da Organização Sincera na figura da Marília, o Jaimir da F5, a Paola da Net Profit, o Alexandre da SB Coaching. Então, agradecer a todos vocês, nossos associados. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Fabiana. Obrigada. Parabéns. Boa noite para todo mundo. Obrigada.